A aula pública de hoje discute a função política da arquitetura. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é o jornalista Maurício Puls. Formado em Ciências Sociais pela USP e especialista em História da Arte, Maurício foi professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Casas, ruas e prédios públicos compõem a construção das cidades. Porém, as relações políticas que envolvem a arquitetura muitas vezes passam despercebidas. Em cada edifício, relações de poder são estabelecidas entre os atores sociais. Para especialistas, a arquitetura expressa justamente esses consensos construídos. Desde a antiguidade, as construções e a arquitetura estão ligadas aos processos políticos da sociedade. Mas, afinal, como essas relações são construídas? Qual é a função política da arquitetura? A arquitetura, ela é uma arte política, né? O filósofo Platão dizia que o arquiteto governa as nossas ações. De fato, é o arquiteto que define o tamanho dos aposentos, né? Que ele estabelece por onde nós devemos entrar, por onde nós devemos caminhar. Vejam vocês que mesmo uma estrutura tão simples como esta sala, ela já delimita duas esferas de poder. Quer dizer, de um lado o professor, do outro lado os alunos, né? A disposição do espaço, ela influi nas relações entre as pessoas, né? No caso, por exemplo, os parlamentos, né? No Reino Unido, você tem um parlamento onde a bancada do governo se senta de um lado e a da oposição se senta do outro, né? Por causa disso, é muito difícil que um parlamentar troque de partido lá, porque para fazer isso, você precisa atravessar a sala na frente de todo mundo, né? Que exige uma grande dose de coragem, né? Mas a arquitetura, ela não define apenas, digamos assim, a disposição, os espaços internos dos edifícios, né? A disposição das cidades também é regida por critérios políticos. No século XIX, o prefeito de Paris, nomeado pelo imperador Napoleão III, ele implementou um grande programa de reforma urbana que removeu os pobres do centro e abriu largas avenidas para facilitar o transporte, a movimentação das tropas, né? E para dificultar que as pessoas erguessem barricadas durante as revoltas, né? Hoje em dia, os programas de requalificação urbana eles são mais sutis, mas eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito, né? Basicamente, eles expulsam os pobres do centro, né? E os colocam em conjuntos habitacionais lá no fim do mundo, né? É uma política de segregação social, né? A mesma coisa acontece, digamos, nos condomínios fechados, nos shopping centers, nos centros empresariais, né? Todos esses lugares, eles dispõem de espaços abertos, mas esses espaços não são espaços verdadeiramente públicos, né? Porque nem todo mundo pode circular por ali, né? Então, com isso, você vai construindo uma sociedade cheia de muros, uma sociedade inteiramente dividida, né? Um outro exemplo, por exemplo, a transferência da capital para Brasília, em 1960. Isso afastou o presidente e os parlamentares das pressões das massas populares no Rio de Janeiro, né? Porque Brasília era uma cidade vazia, continuou sendo assim por muito tempo, né? Com isso, esses políticos não ficavam mais expostos às pressões, digamos, às manifestações, às passeatas, aos protestos, né? Isso tem efeitos políticos até hoje, de certa forma, né? Mas a arquitetura ela tem uma função que não consiste apenas em alocar pessoas em determinados lugares ou em determinadas posições na cidade, né? Ela desempenha um papel importante na legitimação dos regimes políticos, um papel simbólico, né? Nisso, a arquitetura ela se distingue das demais artes, né? Por exemplo, a pintura e a escultura
elas podem ser apreciadas por plateias pequenas, plateias restritas. No caso da arquitetura, isso não é possível, porque, desde o começo, ela está situada no espaço público. Ela está sujeita à crítica de todo mundo, né? Então, num certo sentido, os edifícios eles condensam aquilo que é comum a todos os homens, né? Se os homens não tivessem nada em comum, não existiria arquitetura. Veja o caso da Torre de Babel, na Bíblia, né? Quando os homens deixam de falar a mesma linguagem, né, deixa de existir a nação, porque eles se dispersam pela face da terra, e também deixa de existir a arquitetura, porque eles param a construção da torre, né? Então, só existe arquitetura porque os homens têm alguma coisa em comum, né? Então, e a arquitetura expressa esse comum, né? Ela expressa um certo consenso social, né? E, por isso, ela é utilizada, às vezes, para dar legitimidade a algumas estruturas políticas, a alguns regimes políticos, para convencer as pessoas de que as coisas devem ser daquele jeito e não de outro, né? E como é que a arquitetura faz isso, né? De duas formas. Ou ela suscita a admiração das pessoas, né? Ou ela inspira medo nas pessoas, né? Algumas obras arquitetônicas, por exemplo, como os palácios, as grandes catedrais, elas são criadas para impressionar as pessoas, né? Para suscitar admiração, né? E a admiração é um sentimento positivo, né? A admiração, ela tende a estabelecer uma identidade entre a pessoa que admira e o objeto admirado, né? Isso induz as pessoas, né, a manter uma relação de lealdade com um líder político ou com um líder religioso, né? Mas a arquitetura ela também pode inspirar medo, né? Também pode inspirar o terror, né? Vejam casos como as prisões, né? As fortalezas ou os tribunais. Eles são edifícios, né, que não despertam sentimentos positivos, né? Eles despertam receio, né? Eles indicam que o aparelho repressivo ele é capaz de punir as pessoas descontentes, né? Então, nós não queremos ser privados da liberdade, né? Então, esses edifícios eles são usados para manter a população na linha, né? Então, a função política da arquitetura é induzir as pessoas a apoiar o Estado, né? O Maquiavel dizia que os governantes podem manter o poder por ser amados ou por ser temidos, né? Então, num caso, a arquitetura ela suscita admiração. No outro caso, ela suscita medo. Mas, exatamente porque você tem maneiras diferentes de conduzir o governo, a arquitetura ela também vai mudando de feição de acordo com o regime político, né? O filósofo Aristóteles ele dizia que as fortalezas não eram convenientes para todos os regimes políticos. Elas eram boas para as monarquias, na época dele, e para as ditaduras nos dias de hoje, né? Ele acrescentava que as democracias elas preferem os terrenos planos, nivelados, onde todas as pessoas se situam no mesmo nível. Já as aristocracias elas preferiam os terrenos acidentados, com alguns morros, onde os ricos podiam construir casas fortificadas separadas do restante da população, né? O aspecto das edificações também muda de acordo com o regime, né? Os regimes totalitários do século XX adoravam o estilo neoclássico, né? Os fascistas, nazistas adoravam construções neoclássicas, né? E é sintomático que hoje muitas pessoas ricas em São Paulo prefiram morar em edifícios neoclássicos, né? Talvez por uma nostalgia do passado, talvez um desejo de voltar, quem sabe, ao período da escravidão, né? Então, a arquitetura ela é uma arte ligada ao poder. A própria distribuição dos edifícios ela não é democrática, né? Porque ela acompanha a distribuição da riqueza social, né? As classes que controlam o Estado elas são as grandes proprietárias dos bens artísticos na sociedade, né? Porque elas dispõem dos recursos necessários para adquiri-los e também porque elas usam, né, esses bens artísticos, e particularmente os edifícios, para convencer as outras classes de seus projetos políticos, né, a apoiar os seus projetos políticos. A grande diferença entre a arquitetura
erudita, essa arquitetura artística, tal como nós a conhecemos, e a arquitetura popular, é que a arquitetura erudita ela é uma arte que visa, é arte extrovertida, né? Ela se dirige explicitamente às classes trabalhadoras para convencê-las de que o ideal é apoiar, manter o apoio ao regime, concordar com a ideologia dominante, né? Já a arquitetura popular ela é uma arte introvertida, porque ela só se destina às próprias classes dominadas, ela fala com um público restrito, né? Isso muda, isso começa a mudar quando uma classe social ela começa a aspirar à conquista do Estado, né? Então, as suas obras arquitetônicas elas se tornam maiores, né, para impressionar os outros grupos sociais, né? Vocês vejam o caso, por exemplo, dos palácios renascentistas construídos pelos burgueses a partir do final da Idade Média, né? Era uma maneira daqueles empresários mostrar um poder político. Eles começaram a rivalizar com as construções dos nobres feudais, né? E, no final, eles também vão conquistar a hegemonia política, vão tomar o poder. Então, a arquitetura ela sempre desempenha um papel político, né? Mas isso não significa que você consiga impor uma concepção de mundo que seja inteiramente estranha aos sentimentos das camadas majoritárias da população, né? Na verdade, para você conquistar a legitimidade política, para você ter apoio dessas camadas majoritárias, você precisa fazer uma arquitetura que corresponda, em algum grau, aos desejos da maioria da população, aos sonhos da maioria da população. Vocês vejam, por exemplo, uma pirâmide egípcia, né? Uma pirâmide é um túmulo. A forma da pirâmide ela lembra aqueles montes de pedras que as pessoas erguiam em vários lugares para sepultar seus mortos. Então, existe uma identidade entre a forma da pirâmide, né, e essa prática popular, essa prática que existe, inclusive, no imaginário popular, que é uma característica que ocorre em muitos lugares do mundo, né? Então, há uma identidade entre a arquitetura erudita e a arquitetura popular, né? Mas há também uma diferença. A pirâmide não é um túmulo qualquer. Ela é um túmulo que se destaca pela sua dimensão, se destaca pela sua durabilidade, pela sua perfeição formal, né? Então, essa arquitetura erudita, ela guarda, ao mesmo tempo, uma identidade com a arquitetura popular, ou com o imaginário popular, e uma diferença. E essa diferença expressa um desejo, né? Um desejo, porque... Qual é o desejo? De que as pessoas querem ser lembradas, querem que seu nome seja fixado na posteridade, né? A pirâmide é a realização desse desejo, porque aquele morto conseguiu perpetuar a sua memória, né? Então, nós admiramos a pirâmide, nós nos identificamos com a pirâmide, porque ela, de alguma maneira, né, ela corresponde aos nossos sonhos também, né? Outros edifícios, como os templos gregos, as catedrais góticas e os arranha-céus da atualidade, também correspondem, em alguma medida, aos desejos da população, né? Eles fizeram sucesso, em alguns casos ainda fazem, porque eles respondem a anseios, né, da sociedade. Agora, o jornalista Maurício Puls responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Hoje em dia é muito difícil você pegar uma dessas listas de cidades mais caras do mundo para se comprar ou alugar um imóvel em que Londres não esteja ou em primeiro ou em segundo lugar. A realidade daqui as casas elas continuam sendo construídas? Sim. Só que o preço é tão alto que é completamente inacessível para a maior parte das pessoas, o que tem feito com que investidores que nem vivem nessas casas tenham sido os principais clientes. Só para dar uma ideia, o valor médio de aluguel, por exemplo, de uma casa aqui em Londres, corresponde a 55,4% do salário médio de uma pessoa que vive na cidade. Então a minha pergunta é, o que pode ser feito para se evitar que as residências, que deveriam ser lugares onde a gente vive, se tornem meramente um objeto de especulação imobiliária? O que pode ser feito para que isso não aconteça? Quando você tem, digamos, um bem, ele é objeto de apropriação privada, é difícil você controlar ou impedir que ele se torne objeto de especulação. O que dá para fazer?
né? Uma coisa seria, digamos, taxar mais fortemente, né, os terrenos ociosos, os imóveis ociosos, para forçar os proprietários a vendê-los, né, para que os preços não subissem tanto, né? A dificuldade está que justamente esses proprietários de terrenos, de imóveis ociosos, eles financiam as campanhas dos vereadores. Então, a resistência política a você aumentar o IPTU das terras ociosas para tentar aumentar a circulação desses imóveis, para tentar reduzir os preços, é uma coisa difícil, é uma coisa que enfrenta uma resistência grande. Então, o que o Estado faz? O Estado, né, como os preços dos imóveis não param de subir, o Estado acaba subsidiando, né, a aquisição, subsidiando os empréstimos, os créditos, né, ou então desenvolvendo programas habitacionais, que nem Minha Casa Minha Vida, o Inocop, a Coab, né? Então, tudo isso é feito para você permitir que, de alguma maneira, as pessoas que vivem de salário consigam adquirir, por meio de crédito, não é, um imóvel. Mas, de fato, controlar a especulação é difícil.